continuando, vou pedir para você dar like neste vídeo também, que o tempo do outro acabou. Então, eu estava falando do marcador etnia. Se o indivíduo ele se constrói como negro, mesmo que tenha nascido biologicamente branco, negro é sob o ponto de vista conceitual sociológico. Então, se o indivíduo ele é branco e é criado na cultura Rastafari, ele pode se identificar sociologicamente como negro. Porque houve um processo de construção cultural, de moldagem sociocultural que o fez se identificar como negro, ok? No que se refere ao marcador sexualidade, ele tem que existir uma distinção entre gênero e sexualidade. Gênero é um marcador, sexualidade é outro. Não se identificam um com o outro, tá certo? Sexualidade tem a ver com o comportamento sexual dos indivíduos e o gênero com o comportamento social. Significa dizer que no que se refere ao gênero, é como o indivíduo se apresenta para a sociedade, como que ele se comporta, ou de maneira masculina ou de maneira feminina. Já a sexualidade não, tem a ver com o fenômeno de construção identitária da sexualidade, ou seja, do comportamento sexual na sua intimidade, podendo ser homossexual, heterossexual ou bissexual. E existem outras sexualidades nesse fracionamento que não cabe a gente discorrer aqui, teria que ter um vídeo mais profundo para falar sobre isso. Mas o que eu posso colocar da sexualidade distinguindo do gênero é que o indivíduo ele tem a sexualidade homo, né? Ele se identifica como homossexual. Isso não significa dizer que automaticamente ele tem que se construir pelo gênero oposto. Ou seja, o cara é gay, então ele obrigatoriamente tem que ser do gênero feminino ou tem que ter um comportamento afeminado. Não! Ele pode muito bem ser homossexual no seu comportamento sexual, mas manter o gênero masculino no que concerne ao comportamento social. Então, não tem como confundir. É claro que, às vezes, um marcador se une ao outro, mas existem casos também de indivíduos que se classificam como heterossexuais e ainda assim desejam se construir pelo gênero oposto, ou como gênero oposto. E aí, como é que fica? Então não há uma íntima ligação entre gênero e sexualidade, não. São dois marcadores distintos, ok? A geração tem a ver com o processo de desenvolvimento e construção dos valores e princípios morais e éticos dos indivíduos no que concerne a costumes e comportamentos e no que se refere ao processo histórico de vida. O que eu quero dizer com isso? Que geração tem a ver com o processo de construção dos valores e princípios morais e éticos, do qual o indivíduo se localiza, levando em consideração a maneira como foi criado e o ambiente social em que viveu e conviveu. Significa dizer que geração tem a ver com os aspectos que formam o indivíduo, o seu senso moral, a sua consciência moral e como ele se comporta no que se refere a ser um agente ético. E isso independe da idade. Às vezes você é jovem e pela maneira como foi criado se identifica com valores mais conservadores, antigos, né? Valores que seus avós, por exemplo, seguem. Às vezes você é uma pessoa da terceira idade, uma pessoa mais velha e se identifica com valores atuais, consegue se adaptar ao mundo atual, consegue entrar nesse processo de evolução humana. Então geração não tem a ver com idade, mas sim a maneira como foi construído o seu arcabouço valorativo, se ele se identifica com os valores do passado, os do presente, ou se está predisposto a se adaptar aos valores do futuro. E para fechar, o marcador classe, que é o mais simples, que localiza os indivíduos conforme o seu perfil socioeconômico. Tá? Se é rico, se é pobre ou se é classe média. Duas coisas aí. Primeiro, a classe média, conhecida também como classe intermediária, ela é complexa, dividida em vários fracionamentos da classe média alta à baixa, do vértice à base da pirâmide social. E a segunda questão a falar sobre o marcador classe é que o marcador classe não está identificado mera e simplesmente ao salário, ao dinheiro que você ganha, porque isso é relativo. Você pode ter um alto salário em determinado mês e no outro mês ficar desempregado e não ganhar nada. O marcador classe tem a ver com a questão patrimonial, ou seja, o quanto de patrimônio você reuniu e como você, no processo de socialização, se insere no que concerne a comportamentos em determinada classe. Não adianta nada você ter um grande patrimônio e não se comportar como se da classe na qual foi inserido fosse.
Ok, gente? Um grande abraço, dê um like aí nos nossos vídeos e divulgue o nosso canal. Um grande abraço aí, tchau, tchau, valeu!